Olá, tudo bem com você? Eu sou Camila de Moraes, eu sou terapeuta energética e hoje eu vim falar sobre como foi que eu venci a dor crônica. Bem, isso é uma coisa muito pessoal, né? Então eu vou falar sobre o meu ponto de vista, sobre como foi a minha jornada, o que eu fiz. A intenção é justamente trazer um pouquinho de esperança, trazer assim um respiro para quem está vivendo uma situação como essa, porque eu sei mais do que muitas pessoas possam imaginar, eu sei o quanto é muito, muito difícil conseguir conviver com dor crônica e manter a sanidade mental ao mesmo tempo. Bem, vamos lá. Só para contextualizar, eu nasci com uma deformidade congênita. Eu tenho diversas variações anatômicas no meu corpo, né? O meu corpo ele é meio esquisitinho, tem umas partes que são um pouco tortinhas, outras partes que são um pouquinho diferentes. E ao longo da minha adolescência eu comecei a ter uma piora de quadro, que foi quando a escoliose que está aqui, né, nas minhas costas, ela começou a piorar demais e eu precisei fazer uma cirurgia. E eu tinha tanta dor que eu tinha que deitar no chão para conseguir respirar, porque a sensação que eu tinha é que alguém estava enfiando facas e espadas dentro do pulmão. Era muito horrível. E eu achei na época que o meu problema ia ser resolvido, que nunca mais eu ia ter dores como aquelas. E foi resolvido parcialmente, eu realmente nunca tive mais aquelas dores, nunca precisei deitar no chão para poder respirar, porém eu tive um quadro de sobrecarga. Né? O médico avisou que poderia acontecer, justamente porque a minha coluna estava amarrada com uma haste, está ainda, né? Uma haste de titânio, que vai mais ou menos da minha cintura até próximo do meu pescoço. E que isso poderia gerar uma sobrecarga, tanto no meu pescoço quanto na região da lombar, né, perto da minha cintura, justamente pela falta da mobilidade nessa região. Eu sou um bonecão de Olinda, eu não tenho mobilidade para ir para um lado para o outro. Então, é assim que o meu corpo teve que se adaptar, né, a essa realidade. E na época eu trabalhava, eu estudava, vivia a minha vida e o meu pescoço sofreu demais. Essa sobrecarga toda veio tanto para a região da cervical, né, para as vértebras cervicais, como também para essa região chamada trapézio. Meu trapézio é duro, dá para bater com um martelo de carne e eu não vou sentir nada. E ele é assim por causa da adaptação que ele foi obrigado a fazer por causa da minha coluna. Então, dependendo daquilo que eu faço, eu sinto dor nessa região. E quando eu estava trabalhando, estudando, ou só trabalhando mesmo, eu tinha dores horrorosas nessa região, a ponto de não conseguir levantar a mão para lavar o cabelo. Eu não conseguia, simplesmente não conseguia. Era um movimento que era difícil para mim. Eu tinha que ir no salão lavar o cabelo, porque em casa era impossível fazer isso. E claro que isso influenciava bastante no meu humor, na minha vida, em quem eu era. Não tinha vontade de fazer muita coisa, mas eu ainda tinha as minhas pernas. Então eu saía, eu fazia as coisas, eu conseguia, na época eu morava em São Paulo, então lá tem muita opção cultural. Eu conseguia me divertir ainda, porque eu tinha as minhas perninhas funcionando de boa. Mas depois de alguns anos, lá pelos meus 30 e poucos anos, eu comecei a ter dores na região do nervo ciático, da cintura para baixo. No começo era doído, mas ainda conseguia fazer as coisas, mas depois a dor só foi piorando, as minhas pernas travavam e eu não conseguia fazer nada, parecia que estava rachando os músculos da minha perna, dependendo do movimento que eu fizesse, era uma dor absolutamente horrorosa. E aí o bicho pegou, né? Porque enquanto eu ainda conseguia me movimentar para lá e para cá, eu ainda conseguia ter uma vida relativamente normal, mesmo com dor forte. Mas sem conseguir andar, como é que eu ia fazer, né? Tinha que trabalhar, tinha que fazer as minhas coisas. E como é que eu fazia isso? Então eu tive vários anos muito difíceis pela frente. Para ajudar, eu sou alérgica a opiáceos. Eu não posso tomar determinados tipos de analgésicos.
Então, era realmente um desafio usar alguns tipos de remédios e aqueles que eu usava, eles eram relativamente efetivos, mas também não podiam ser tomados por longuíssimo prazo. Então, eu tinha que fazer realmente uma equalização ali dos tratamentos para conseguir viver o mínimo, com o mínimo possível, né? Fazendo tratamento médico, fazendo acupuntura, fazendo fisioterapia. Eu não conseguia fazer atividade física nessa época. Chegava um ponto que eu começava a entrar em processo inflamatório e eu tinha que parar com tudo. Eu não conseguia ir além. E eu comecei a me ver sem saída, comecei a ver que eu estava me transformando numa pessoa que eu não queria, porque eu já não tinha paciência com nada. Eu vivia mal-humorada demais, porque imagina ter dor 24 horas por dia e dor horrível 24 horas por dia. Eu estava sem saber o que ia acontecer comigo. O meu medo era realmente parar a minha vida e me tornar dependente das pessoas, me tornar dependente da minha mãe, se eu não conseguisse nunca mais andar na minha vida. O que eu ia fazer na minha vida? E aquilo começou a trazer uma sensação de que eu realmente estava esperando para morrer. Não tinha mais saída, não tinha mais o que fazer, estava realmente esperando para morrer. E eu fiquei assim por mais ou menos 6 anos, 6, 7 anos, nesse pensamento, nessa situação, até que eu falei, não dá mais, não dá mais, agora você já está chegando nos 40, você vai ter que fazer alguma coisa, não dá, e agora, como é que vai ser? E aí eu comecei a procurar novamente as terapias alternativas. Elas sempre fizeram parte da minha vida desde a adolescência, mas nesses anos que eu entrei de crise mais forte, eu não consegui nem procurar ajuda, até porque na época atendimento online não era uma possibilidade, né? A gente tinha que ir aos lugares, procurar as pessoas. Então, e eu também estava gastando muito com tratamentos, e eu realmente não tinha condições financeiras naquele momento de arcar com mais um tratamento. Mas eu falei, não dá mais, chega, agora eu preciso realmente fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a procurar, eu comecei a ver aquilo que pudesse me ajudar. E aí eu encontrei o Theta Healing e a apometria na minha vida. O primeiro que entrou em ação comigo foi o Theta Healing. E ele foi muito importante porque ele me fez compreender quais eram os gatilhos que me faziam ter dor. O que acontecia na minha rotina e no meu dia a dia que desencadeavam uma dor maior. A dor estava ali, o dano na coluna estava ali, mas o que fazia aquela dor piorar? Então isso me ajudou muito naquele primeiro momento a começar a redução dessa dor. E eu gostei tanto desse negócio, eu falei, nossa, que coisa mais incrível, eu quero para mim. E aí eu comecei a fazer os cursos, pensando mais em uma autoaplicação, em cuidar de mim mesma. E eu comecei a descobrir um mundo completamente diferente. O Theta Healing, ele acaba se tornando uma filosofia de vida de tantas coisas maravilhosas que ele entrega pra gente. E são tantas coisas que dá para fazer um vídeo de 2 horas sobre isso e ainda é pouco. Eu fui sentindo essa melhora em mim, mas à medida que eu também fui fazendo os cursos, as pessoas iam me pedindo ajuda e eu falava, vamos treinar, né? Assim eu treino em alguém diferente de mim mesma. E eu comecei a ver também a diferença nessas pessoas. E aí logo em seguida, foi muito em seguida mesmo, entrou a apometria na minha vida. E a apometria também eu comecei a utilizar para mim mesma, para minha melhora de corpo físico, num outro nível um pouquinho diferente daquilo que o Theta Healing atua. E aí, utilizando essas duas técnicas em combinação, eu comecei a compreender realmente os gatilhos da dor, as origens das dores fortes, por que acontecia naqueles momentos. E aí eu comecei a tratar esses gatilhos, a limpar todos esses gatilhos. E a dor só ia melhorando, só ia melhorando. E à medida que a dor ia melhorando, o meu corpo começou a entrar num processo também de se regenerar, justamente porque ele estava menos inflamado, então ele conseguia
ele mesmo fazer a própria regeneração, que é natural do nosso corpo. Quando a gente corta a pele, né, quando a gente quebra um osso, alguma coisa do tipo, o nosso corpo ele já tem uma programação para se regenerar até um determinado ponto, se o dano não é muito extenso. Então, com a diminuição dessa dor e a diminuição dessa inflamação, meu corpo começou a se regenerar cada vez mais. E eu comecei a perceber que esses episódios que eu tinha, né, porque era assim, eu travava, ficava 15 dias imprestável sem conseguir fazer nada, aí o próximo mês era um tormento para conseguir melhorar, aí melhorava um pouquinho, aí um mês depois eu travava de novo. Então era assim, a cada 2 meses mais ou menos eu travava feio, 2, 3 meses eu travava mesmo, sem conseguir me mexer. E aí eu percebi que de 2, 3 meses passou para 4, depois passou para 8. Aí eu falei, nossa, tá bom, tá melhorando. E depois passou para 1 ano. E depois passou para 2. E aí hoje eu posso dizer que faz bastante tempo que eu não travo. Eu tenho dor, tenho dor. Nunca mais eu tive aqueles episódios horrorosos de chorar de dor. E isso para mim já é um ganho incrível, incrível. Hoje poder estar aqui gravando um vídeo em pé, falando 15 minutos para a câmera, é um feito para mim. Antes eu não conseguia passar 5 minutos em pé porque a dor era muito grande. Poder caminhar, poder ir no parque, poder andar, poder ir numa padaria a pé, poder brincar com os cachorros, poder ir no cinema, fazer as coisas para mim, é uma coisa pequena, mas que é muito significativa na minha vida. E foi realmente um divisor de águas para mim, porque à medida que meu corpo físico foi melhorando, todo o resto foi melhorando também, o meu humor foi melhorando, eu pude voltar a ser eu mesma, porque eu tinha me perdido naquele caminho, eu realmente não me reconhecia mais como pessoa. E aí eu pude voltar a ser eu mesma, a encontrar a verdadeira Camila, olhar no espelho e poder enxergar não mais uma pessoa amargurada que realmente não via saída para a vida, mas poder me encontrar ali no meio de tudo aquilo e restabelecer a minha vida aos poucos. Então, nesse sentido, eu sou muito grata, muito, muito, muito grata a todas as mestras, por incrível que pareça, foram todas mulheres, né, que me auxiliaram nesse caminho de deixar essa dor para trás e viver uma vida um pouco mais saudável. E hoje eu quero levar isso para as pessoas também, eu quero poder transmitir para as pessoas a mesma coisa que eu passei, e não só isso também, poder levar um pouco de alívio para essas pessoas, poder levar um pouco de esperança para essas pessoas, e por que não ajudá-las a ter uma qualidade de vida melhor. E tudo isso também que aconteceu acabou me mostrando o quanto eu posterguei neste caminho terapêutico, porque ele se mostrava para mim desde jovem, mas por uma série de questões da vida, eu fui deixando para trás, até que chegou um momento que realmente, quando eu comecei a ver que as pessoas que recebiam a aplicação das minhas técnicas tinham resultados muito bons e ficavam muito bem, falei, bom, é a hora, é agora. Aceita que esse caminho terapêutico está na tua vida e se a terapia pode te ajudar, ela vai ajudar mais pessoas. Então hoje eu estou aqui me colocando a serviço para auxiliar, para trazer um pouco de alívio das dores das pessoas também, sejam elas físicas ou sejam elas emocionais. Eu espero que você tenha gostado da minha história, espero que você tenha se inspirado também naquilo que você está vivendo neste momento, que você também possa ter uma esperança na sua vida, assim como eu tive na minha. Eu te agradeço imensamente por estar aqui comigo e eu te vejo na próxima. Até mais.